Bom, é possível então fazer uma célula solar usando suco de uva? Sim, é possível. Tem um aqui na minha mão. Onde que está o suco de uva aqui? Está nessa parte amarronzada aqui. Tá? Essa daqui é uma célula que a gente fez em um projeto, já tem mais ou menos 2 anos de vida e ela ainda continua funcionando. Tem um multímetro médio de tensão elétrica, ele está ligado aqui à minha célula solar, tá? Então essa tensão que ele está marcando aqui é a tensão gerada por essa minha célula solar, que possui suco de uva. Então quando eu, por exemplo, aponto mais aqui para minha fonte de luz, vocês podem observar que o valor marcado ele aumenta, tá? Quando eu tapo ela aqui na frente, vocês observam que eu estou bloqueando a luz que chega, né, na célula solar. Vocês veem aí que o valor medido de tensão elétrica está caindo. Bom, mas essa célula solar, né, só tem suco de uva? Não, tem muito mais coisas. Vocês vão ver que tem uma explicação científica bastante interessante por trás, que eu vou mostrar para vocês na sequência do vídeo, mas inicialmente eu vou mostrar como que essa célula solar ela é produzida. Um dos componentes dessa célula solar é o eletrólito. Ele é feito basicamente utilizando iodeto de potássio, que é esse sal que eu estou mostrando, iodo metálico, que é esse pó preto, que eu estou diluindo aqui em álcool. Em seguida eu acrescento iodeto de potássio, que aqui já está diluído, foi esse líquido que eu acabei de acrescentar, e essa mistura ela é agitada durante algumas horas. Então, por fim, nós temos um eletrólito produzido dessa maneira. Em seguida, nós temos que produzir um fotoanodo. Esse fotoanodo é produzido utilizando lâminas de vidro condutor, que na verdade não é vidro condutor, é um vidro que tem uma camada muito fina de dióxido de estanho dopado com flúor. Então, nessa parte aqui do vídeo, eu mostro como determinar o lado em que eu tenho essa camada de dióxido de estanho, ou seja, o lado do vidro que é condutor. O lado condutor é este que o multímetro mostra um valor diferente de zero. Em seguida, nós precisamos aplicar uma camada de material semicondutor sobre essa lâmina de vidro condutor do lado condutor. Para isso, a gente delimita essa área utilizando fita adesiva e aí em seguida nós acrescentamos uma solução contendo nanopartículas, que pode ser de dióxido de titânio, óxido de zinco, etc. Essa daqui que eu estou mostrando é dióxido de zinco. Então, nós acrescentamos essa camada através dessa solução, que eu estou mostrando aí, que é óxido de zinco diluído em álcool, e aí nós utilizamos uma técnica chamada de Dr. Blading, que basicamente é usar um bastão de vidro para aplicar essa camada, e ela vai ficar delimitada pela área da fita adesiva. Depois de feita essa aplicação, que tem que ser bastante homogênea, a gente tem essa camada branca de material semicondutor. Nós deixamos o álcool evaporar, depois de mais ou menos meia hora esse álcool evapora, retiramos a fita e aquecemos essas placas para que ocorra a fixação desse material semicondutor sobre a placa de vidro. Finalmente entra a parte do suco de uva em si. Ele está entrando aqui agora para fazer a sensibilização do material corante, que nada mais é aumentar a faixa de absorção da luz desse material que anteriormente era transparente. Então, após um dia mergulhado no suco de uva, essa camada do fotoanodo ela já não está mais branca, ela já está bem arroxeada, como vocês podem ver por aqui. Então, a gente retira o excesso de suco de uva, deixa secar naturalmente por algumas horas, e essa é a parte do fotoanodo. Para fazer o contraeletrodo, nós utilizamos uma segunda placa de vidro condutor. Então, inicialmente, nós determinamos qual é o lado condutor através do multímetro. E aí, para produzir esse contraeletrodo, nós podemos usar, por exemplo, grafite. E o método mais simples de aplicar grafite em uma placa de vidro condutor como essa é utilizando um lápis. Tá? Então, nós recobrimos o máximo possível toda essa região da placa de vidro condutor, né, de vidro de dióxido de estanho dopado com flúor. E agora nós fazemos em si a montagem final da célula.
Então, para isso, nós aplicamos o eletrólito sobre o contraeletrodo, como estou fazendo aqui agora, e juntamos a segunda placa, que é aquela que possui a camada de material semicondutor, né, de óxido de zinco, de óxido de titânio, etc., sensibilizadas ou coloridas, né? Essas nanopartículas estão coloridas pelo corante. Então aqui nós temos a nossa célula já montada, nós precisamos fixar essas duas lâminas. Um jeito simples de fazer isso é usar essas presilhas, mas a gente pode também construir um recobrimento especial como aquele que eu mostrei no início do vídeo. Então vamos testar aqui, né, dessa vez com a própria luz solar. Então ligando aqui no multímetro, os dois terminais, cada um liga em uma placa de vidro condutor diferente. Nós percebemos que toda vez que eu tapo a incidência da luz solar com a minha mão, a tensão produzida diminui. Toda vez que eu deixo exposto ao sol, a tensão aumenta. Então, como vocês veem aí, a célula solar funciona. Mas como que ela funciona, né? Qual que é o princípio de funcionamento? É isso que a gente vai ver agora. Então, para a gente entender o funcionamento dessa célula solar, nós precisamos primeiro entender o papel do suco de uva. Tá? Então, esse que eu estou mostrando para vocês é um gráfico de absorção luminosa, em que eu tenho no eixo vertical a absorbância e no eixo horizontal o comprimento de onda. Esse gráfico, juntamente com as explicações que eu vou dar, estão no artigo que está na descrição desse vídeo. Então, basicamente, o que eu tenho aqui, né? Tem o gráfico de absorção do dióxido de titânio, mas o mesmo também vale para outros materiais semicondutores, como óxido de zinco, e o gráfico da absorção do suco de uva. Então, as nanopartículas de dióxido de titânio, por exemplo, elas apresentam uma baixa absorção luminosa na região do espectro visível, que vai mais ou menos de 400 nanômetros até 800 nanômetros. Mas elas absorvem bastante a radiação solar na faixa do ultravioleta, que é essa faixa aqui. Mas o interessante para se construir uma célula solar é que essa célula solar absorva o máximo possível da luz na região do visível. Então, para isso, é interessante que a gente adicione algum material que aumente essa absorção. Um dos materiais que pode ser utilizado, por exemplo, é o suco de uva, porque como a gente observa aqui no espectro, o suco de uva ele apresenta uma absorção bastante grande dentro dessa região do visível aqui, com esse pico de absorção em torno de 530 nanômetros. Então, o suco de uva ele entra na nossa célula solar para aumentar a absorção da luz solar dentro da região visível. E onde que se encontra, né, esse suco de uva na estrutura da nossa célula solar? Basicamente, as moléculas do suco de uva que dão a cor a ele são as moléculas de antocianina, e essas moléculas de antocianina elas devem se ligar na superfície das nanopartículas do material semicondutor. E aqui, quanto menor a nanopartícula, melhor para que ocorra essa ligação dessas moléculas e, consequentemente, a troca de elétrons, como a gente vai ver agora, entre as moléculas e o dióxido de titânio. Bom, então vamos ver agora como que de fato funciona essa célula solar, né? Então aqui eu tenho uma representação esquemática da célula solar. Eu tenho aqui as duas lâminas de vidro condutor, uma de cada lado. E eu tenho também aqui a camada de material semicondutor juntamente com as moléculas, né, de corante. E eu tenho aqui nessa região o eletrólito. Então, basicamente, né, quando a gente liga essa célula solar em um circuito externo, que é o que eu estou mostrando aqui por aqui, tá? O que acontece, né, é que os elétrons eles vão circular do fotoanodo, tá, para o contraeletrodo, mas eles fazem isso através da retirada da energia da luz solar. Então a gente tem que usar primeiro, né, vidro condutor, porque essa luz ela tem que atravessar e chegar na região que a gente tem as nanopartículas de dióxido de titânio com as moléculas de corante. Quando essa luz atinge essas nanopartículas, ela basicamente vai arrancar elétrons das moléculas de antocianina. Esses elétrons vão ser
conduzidos até as nanopartículas de material semicondutor, do dióxido de titânio, e aí em seguida eles podem sair dessa região, passar pelo vidro condutor e chegar até o circuito externo. Quando eles passam pelo circuito externo, esses elétrons vão, por exemplo, gerar uma tensão elétrica que pode executar um determinado trabalho útil. No experimento que eu mostrei, essa tensão elétrica criada, ela é mostrada pela tela do multímetro. Os elétrons que cruzam esse circuito externo, eles chegam até o contraeletrodo, que é onde a gente tem a camada de grafite, e aí nesse contraeletrodo eles vão propiciar a seguinte reação no eletrólito. Basicamente, o eletrólito a gente tem dois tipos de íons de iodo. A gente tem o iodo 3- e a gente tem o iodo menos. Tá? Então, os elétrons, quando atingem esse eletrólito, o que vai acontecer é que essas moléculas de iodo 3- vão absorver esse elétron que chega pelo contraeletrodo, vão formar o iodo menos, e esse elétron absorvido por essa molécula, por esse iodo menos aqui, é o que é transferido aqui para as moléculas de anocianina, recuperando para essa molécula aquele elétron que acabou de deixar essa parte do material. Então, basicamente, é assim que funciona uma célula solar sensibilizada por corante. Então, vale ressaltar aqui o papel do suco de uva, porque é ele que aumenta a absorção da luz solar e fornece esses elétrons para as nanopartículas de material semicondutor.